Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão nos vendo, mas de qualquer forma, a gente está aqui com mais uma edição do Conexão Rio Info. Eu, Paulo Millet, recebendo aqui convidados para lá de especiais, pessoal super bacana que vem bater um papo aqui com a gente. E hoje a gente tem Edson Mackenzie, né? Mackenzie hoje está na The Venture City, mega popstar, como sempre, super amigo, super assíduo do Rio Info, de outros carnavais, né? E também aqui com o Eduardo Marques, também um super amigo aí, trabalhou intensamente no Rio Info de 2019 com o evento de RH, caiu naquela ladainha, não, vem para aquela minha ladainha, vem para cá, vamos fazer um negócio no Rio Info, aí caiu na Padilha, trabalhou para caramba, já se candidatou para 2020 e eu já aceitei, então não tem mais como se livrar. Então, gente, tenho certeza que o papo aqui vai ser muito bacana hoje. E eu peço a você o seguinte: se você curte aqui o Conexão com o Rio Info, clica aqui no inscreva-se e clica no sininho para receber aí os avisos de quando tem vídeo novo. Milê, agora eu paro de atrapalhar, passa a bola aí para você dar uma cutucada nessa turma. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Agora a gente está aprendendo a comunicar dessa maneira. Estamos aqui mais num Conexão Rio Info, uma série de eventos que a gente está fazendo na mudança, na transformação digital do Rio Info, né? Um evento que acontecia sempre presencialmente nos últimos 20 anos, aí no mês de setembro, e que agora a gente vai fazer ele híbrido, fazer diferente, e já estamos fazendo durante esse ano. Conexão Rio Info é um exemplo disso. O Viradão é outro exemplo disso, que a gente já fez com os circuitos da cidade do interior, o Exponencial Rio Info, uma série de troca de ideias no modo online. Agora a gente não está mais restrito à cidade ou ao estado do Rio de Janeiro, né? Do Rio para o mundo que nós estamos agora. Hoje, recebendo a visita e a conversa do Mackenzie e do Eduardo, vai ser bem interessante. O nosso tema de tecnologia é sempre transversal, qualquer assunto, então tecnologia, inovação, mudança, e agora entrou a pandemia como transversal, atropelando todo mundo também. Então a gente está misturando esses assuntos e trocando ideia, como é que cada um está vendo o seu momento, como é que viu os últimos meses, os meses anteriores aos últimos meses, e como é que está vendo o futuro também, nessa confusa mudança que a gente está passando, mas sempre, como eu digo aqui com o Blois, a gente sempre uma visão relativamente otimista dentro da catástrofe que está acontecendo, mas a gente tem que ter uma visão otimista de como sair melhor desse embrulho que nós todos estamos metidos. Eu acho que a gente está na área de tecnologia, isso significa muito, eu acho que a gente está ajudando muito o país e o mundo a conviver ou sair desse negócio. Então, nossa área é a área boa para isso. Então, bem-vindos aí nossos dois convidados e podemos conversar aí. Eu queria já começar a cutucar, né? Eduardo, como é que você, um cara muito ligado a RH, um profissional aí com uma experiência gigante em recursos humanos, como é que você está vendo esse período todo aqui que a gente está vivendo? Como que está mudando? Como é que, enfim, sobre uma visão de RH, como é que você está vendo isso tudo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Então, Alberto, acho que tua pergunta ela foi para mim com duas coisas. Falar primeiro pelo lado das empresas, a gente nunca viu o tal conceito que a gente passou anos discutindo sobre VUCA tão presente. De uma certa forma, todo mundo teve que se adaptar muito rápido para esse contexto, né? A gente vê organizações aí, quem já tinha um modus operandi de ter o home office, de ter ações virtuais, de ter questões que estavam sendo realizadas pela área de gente e gestão, as tradicionais áreas de recursos humanos. Hoje, cada vez mais precisando se adaptar rapidamente, mas pessoas já estavam
nesse contexto. Por exemplo, da minha última organização que eu trabalhei, a gente via isso de uma forma muito já integrada dentro do dia a dia das pessoas. E, por outro lado, você começar a ter, quando você olha para os colaboradores, né, também uma perspectiva de adaptação e com um mundo completamente diferente, porque eu tive... uma coisa é eu trabalhar de home office. A outra coisa é eu trabalhar de home office junto com o meu marido, a minha esposa, o meu companheiro, com o cachorro, com os filhos, com todo mundo dentro de casa. Que a gente teve que se adaptar a esse modelo novo, né? Em que estava todo mundo dentro do mesmo espaço e precisando cada um disputar com toda a tecnologia que pode estar disponível, que nem tem acessibilidade total, somente quando a gente pensa no nosso país, né? De uma certa forma, nós fazemos parte de uma classe de privilegiados, né? Que tem a tecnologia, que tem o celular, que tem o computador, e quem não tem? O tecnológico. Isso é um problema que a sociedade precisa enfrentar, né? Eu acho que cada vez mais a gente vem olhando para este mundo novo, que não vai voltar ao normal, que vai ser um mundo diferente, e a gente precisando rever as nossas rotinas e a nossa vida dentro dele, né? Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é um olhar humanizado para esse contexto, né? Que os líderes e que todo mundo está enfrentando agora nesse momento, que é um olhar que eu preciso entender melhor o contexto do outro, né? E eu estou mais dentro da rotina de quem interfaceia comigo, seja lá de que forma for, né? Ou através de uma empresa, uma parceria, ou seja lá como essa relação se estabelece, aonde em que a gente está conversando e falando sobre trabalho e aí tem a filha entrando, como a gente já teve, né? E tem, de repente, alguma questão dentro da casa da pessoa que está acontecendo naquele momento, e o quanto que a gente tem que ter empatia, né? Cada vez mais empatia e cada vez mais com essas competências socioemocionais desenvolvidas para a gente poder passar por esse período e poder aprender a ser uma pessoa, a sermos pessoas diferentes e com um olhar com mais empatia e mais humanização. Acho que de pronto me vem isso na cabeça Ah, na sua pergunta. Eduardo, olha, super, super bem colocado. Acho que esse ponto aí da humanização, ele é, assim, fundamental nesse momento, né? Você vê as pessoas participando mais até da vida das pessoas, né? Pô, ligo pro fulano, olha, vem cá, pode falar agora. Não, peraí, que estão botando um almoço. Aguenta, aguenta. Então, você, você passa a ter essa... Porque todo mundo, você começa a perceber o seguinte, olha só, todo mundo almoça em algum momento, né? Então, coisas que passavam assim batido pela gente no velho normal, nesse momento aqui a gente está vivendo isso e a gente tem essa compreensão melhor. E, Mac, como é que você está aí no The Venture Street, como as atividades aí nesse momento? Como é que vocês estão olhando para frente, né? Nossa, que bom. É muito importante para mim poder falar do meu momento atual com quem me ajudou a chegar até aqui, né? Meu primeiro grande convite, nunca sempre vou deixar mais uma vez gravado. Eu no auge da minha juventude, da minha inquietude, num evento no Rio Info, se não me engano, o primeiro ou o segundo Rio Info que eu estava lá presente e discutindo com a banca por que as coisas eram como elas eram, por que elas não eram diferentes. No final, vem uma pessoa do meu canto e me chama, vem cá, já que você está reclamando tanto, tudo bem para cá ajudar. E, e eu agradeço o Bluace, hoje eu estou onde estou, devo a ele muito. Sempre o carinho e sempre a dedicação e as oportunidades. A gente está vivendo hoje, Blá, num momento do novo normal. Logo no comecinho da pandemia, havia as pessoas, que as coisas que voltem ao normal, que voltem ao normal. E eu fiz um tweet falando sobre que a gente não pode voltar ao normal, porque o normal é justamente o problema. Se a gente tiver que voltar, a gente tem que voltar agora mais generosos, mais humanos, mais empáticos, como o Eduardo falou. Principalmente por conta disso, porque o momento que a gente está vivendo hoje de distanciamento social, ao mesmo tempo que ele é ruim, ele traz mazelas,
e expõe muitas dores do nosso tempo, ele também tem coisas positivas, ele também traz novas oportunidades, como essa, por exemplo, da gente estar aqui produzindo um conteúdo num momento em que a gente provavelmente não conseguiria. Hoje eu estou em São Paulo, apesar da minha empresa ser em Miami, estou aqui e poder compartilhar, rever aqui o Paulo com alguns cabelos brancos a mais. Então é sempre muito especial. Hoje na Deventure City a gente é um novo modelo de aceleração e investimentos com base em Miami. Já expandimos para a Europa e eu estou responsável pela expansão para a América Latina. O meu trabalho hoje é encontrar startups de base tecnológica, negócios de base tecnológica, operacionais, que tenham vontade de ganhar escala e crescer significativamente. Tava pouco antes de entrar aqui com vocês, eu estava falando com uma empresa do Rio, com uma empresa que participou, por exemplo, do Gênesis, que é a incubadora da PUC, que tem uma mão muito forte da Rio Info, de todo o nosso trabalho associativista aí com eles. Então, para mim é um prazer ver que a gente tem empresas boas hoje, com potenciais de se tornarem globais, que vêm do meu Rio de Janeiro, que vêm desse lugar que a gente ajudou a construir. Então, sim, a gente vive num momento diferente, estou num momento diferente da minha carreira profissional, né? Outro dia fizeram uma matéria comigo falando de favelado a investidor americano, né? A empresa de investimento. Então, eu também estou vivendo um momento de arrebatamento, que às vezes eu paro e nunca vou me esquecer de todos os ensinamentos e aprendizados que me trouxeram até aqui. E para citar o futebol, que o Luá gosta tanto, né, as glórias do passado não garantem a glória no futuro. Da mesma forma que as derrotas do passado não garantem que você será um derrotado no futuro. Tudo depende das atitudes que você toma agora. Eu acho que essa é a melhor explanação para a gente começar aqui. É verdade. Esses comentários são interessantes, porque a gente está pegando os comentários do viés RH, né, o viés humano, o viés tecnologia, startup, e essas coisas têm que caminhar junto, né? A tecnologia não pode ser vista de uma maneira separada. A tecnologia, desde a invenção da roda, foi feita para melhorar a vida do ser humano. Então, tecnologia é isso, tem que ser para melhorar, tem que ser para ajudar, tem que ter esse viés de como é que a gente está ajudando, como é que está melhorando. E é verdade que o foco social, a preocupação social aflorou, muito importante. A gente percebeu aí pelo lado da educação, legal, vamos todo mundo para online, EAD e tal, e tá aí, caramba, teve um monte de gente que ficou de fora porque não conseguiu se conectar, não conseguiu se ligar. A solução de tecnologia que está pronta, eu atuo nessa área de EAD aí há mais de 20 anos, está pronta, está funcionando, está rodando, de repente o pessoal descobriu, ganhamos aí uns 5 anos de aceleração, mas teve um monte de gente que não conseguiu entrar. Então a gente tem que olhar isso também, a tecnologia, e como é que a tecnologia chega lá na ponta, em quem precisa, como é que o social a gente vai enxergar. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente perceber e discutir aqui também. Até, Paulo, você e o Mackenzie falaram duas coisas, né? A questão do RH e da tecnologia, né? Ano passado, quando veio o convite do Alberto, né, para começar com o Rio Info e trazer essa vertente de RH, eu fiquei exatamente pensando sobre essas questões, né? E aí o quanto que as duas coisas elas precisam estar ligadas. Se você for pensar, os modelos de negócio, a TI, a tecnologia, tudo isso está em função das pessoas, né? São as pessoas que fazem uso dessa tecnologia. A gente hoje tem celulares que são tão potentes quanto um computador e que a gente não usa nem 10%. Mas o que seria da venda deles se as pessoas não consumissem, né? Enfim, a tecnologia, os modelos de negócio, eles estão realmente em função das pessoas. E o que esse momento talvez nos traga, né, é muito tentar equilibrar o negócio hoje, né, para a gente manter ele, tentar ver quais são as novas frentes e pensar lá no futuro no planejamento de novos produtos, novos mercados, e aí entender como é que essas relações elas estão se estabelecendo para a gente poder levar não só até de ajudar
e aí exponenciar, porque cada vez mais que a tecnologia ela entra num ritmo exponencial, a gente consegue também democratizar mais, né? E aí é muito o que você trouxe aí na sua fala. Eu acho que esse nosso mundo, né, passou por uma fase de industrialização aí, que tem, sei lá, 200 anos, e a gente acostumou que a vida é assim, mas a vida não é assim. Quer dizer, nossa experiência de melhoria de produtividade tem milênios, né? Eu digo, quando esse exemplo da roda que eu dei aí, provavelmente quando alguém estava fazendo a roda, tinha lá um grupo dizendo: poxa, esse cara aí eu carrego pedra, ele vai tirar meu emprego. Devia estar discutindo algo parecido com isso. Mas o mundo assim vai avançando na linha de a coisa nova. O papel do Mackenzie é super importante na linha de alavancar as startups. Uhum. O grupo que está lá começando, a gente tem um monte de startup de fundo de quintal que surgiu agora nos últimos 90 dias, porque o comércio existe desde sempre. A gente inventou a história de, tem que ir para a praça, que a praça é o mercado, vamos vender ali o nosso produto. Aí começou a ficar um negócio de local físico para vender as coisas. De repente a gente viu, opa, o local físico para vender as coisas é a casa de cada um. Aí tome de quitanda da esquina, mercearia, todo mundo fazer entrega, fazer zap, fazer coisa. Então esse é o mundo. Eu acho que o Mac vai ter um monte de oportunidade de resgatar um grupo aí que está dando cabeçada e dizendo: opa, você teve uma ideia legal, vem para cá que vamos conversar. Fala aí, Mac. Não, acho que complementar a isso também é um pouco do ajuste, do equilíbrio do mercado. Eu brinco que essa pandemia, eu sou de um bairro muito famoso no Rio de Janeiro, vocês conhecem bem, que fica ali entre Ipanema e Leblon, né? É o bairro de Bangu, tem vários condomínios famosos. Passei a vida Clima toda andando de ameno, clima ameno. clima Aquele ameno, clima tranquilo, tranquilo. suave, né? Passei a vida toda pegando trem. Eu costumo dizer que essa pandemia é aquela freada que o trem dá para dar aquela ajustada. Tinha muita empresa super valorizada e que estava num nível de valoração muito alto, que caiu e agora está ajustada. E muitas empresas que estavam quase quebrando e quebraram de vez, que eram, eu brinco que eram zoom business. O zumbi é aquele ser que já morreu e acha que está vivo. Então tem muita empresa que já tinha morrido, mas achava que estava viva, e outros negócios também que estava ali tentando uma oportunidade que nesse momento, por exemplo, ganhou muita velocidade para crescimento. Em plataformas de tecnologia, plataformas de educação à distância, coisas que as pessoas finalmente tomaram a consciência que elas precisam dedicar. Então, tem, tem muitas oportunidades, como falou, que com essa pandemia ganham uma possibilidade de crescer e se viabilizar consideravelmente, da mesma maneira que existem novas oportunidades também para aquelas que já se supervalorizavam e agora estão se ajustando. O Eduardo, que trabalhou aí em grandes empresas, né, com a sua função de RH, gestão de pessoas, as grandes empresas também estão tendo que se mexer e mudar a cabeça, e trabalha em qualquer lugar, e trabalha por aqui, muda o plano, afasta o pessoal à distância de cada um, não sabe como é que vai voltar a trabalhar no normal anterior, que não existe mais. Então, esse é um desafio também, né, Eduardo? Sem dúvida, seu desafio, Paulo. E assim, as pessoas se acostumaram com o modelo de home office, né? Quem está nas grandes empresas, né, que tem essa possibilidade. A maioria não quer mais voltar ao normal. Não existe mais um antigo normal, né? Acho que todo mundo teve flexibilidade para ele, e todo mundo está conseguindo rotina. Acho que as questões que precisam ser ajustadas são as famílias com filhos, né? E os filhos que continuam em casa e que não têm a rotina da escola. Mas, com certeza, todo mundo teve que se adaptar rapidamente e para esse novo modelo, né? As empresas perderam o medo do home office, né? De uma certa, garantem, né, que a produtividade continua, ela não teve mudança na produtividade e, enfim, é isso. Eu queria dar uma provocada aqui, tanto no Mac quanto no Eduardo. No Eduardo, sobre o seguinte aspecto, né? Já de muito tempo a gente escuta as empresas
o setor de RH, o RH, o RH, mas aquela transição, né, que precisou existir do departamento pessoal para o RH, você vê que em muitas empresas isso daí aconteceu simplesmente só na troca de nome, né? Porque quando você pensa assim na expressão ampla, recursos humanos, né? Quando você abre isso e começa a pensar, não, a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas, né? E pessoas têm suas particularidades, têm suas características, é claro que você tem que agrupar essas pessoas, né? Esse é o objetivo das empresas, agrupar, focar elas num objetivo, no objetivo corporativo da entidade, mas eu acho também, aproveitando aí a expressão do Mark, o trem deu aquela freada e todo mundo teve que se encontrar um pouco, e que a gente estava falando, né, ainda há pouco, do seguinte, olha só, as empresas estão entendendo agora que são pessoas. Quem faz as empresas são pessoas, como a gente está brincando, que almoçam, né? Tem que parar para almoçar. E em casa o cara tem que parar e fazer o almoço dele, né? E que tem um momento que ele tem que parar, de noite, não é? Enfim, começou a surgir também essa percepção mais forte ainda, né, da humanização. E quanto mais humano, enfim, particularmente eu tenho não talvez não por conhecimento, mas assim só por intuição, eu tenho essa visão já há bastante tempo, assim, quanto mais humano, quanto mais próximo das pessoas, mais as pessoas vão querer abraçar aquela causa, trabalhar pelaquela causa, trabalhar pelaquela situação, vão se mostrar mais dedicadas, porque isso é relacionamento humano. E a provocação, sim, não é nem provocação, mas o comentário final, Eduardo, que eu estava ouvindo outro dia, era o seguinte: não, nós somos seres sociais, a gente em algum momento vai ter que se encontrar. Olha só, a gente está se encontrando. Eu garanto que a gente está tendo muito mais contato com amigo, com parceiros, com conhecidos nesse período de pandemia do que no velho normal. Quantas milhares de vezes o Mackenzie esteve aqui no Rio? Pô, vamos sair para tomar um café que eu estou vindo aqui. Pô, Mac, hoje não dá, eu estou com não sei o que, eu estou com não sei o que lá. E aí passa um dia, passa um mês, passa um ano, e você não tem o tal do convívio social. Olha só, gente, eu não tô falando aqui que eu curto a beça, sentar na mesa de bar e bater papo, sentar, tomar um café e bater papo. Mas a questão é, a gente está fazendo isso. Né? A gente está fazendo isso. É necessário ter essa percepção também de que as coisas mudaram. Né? Aquela história uma coisa que a gente já conversou aqui com o Milê diversas vezes, o normal, né? Ele não mudou. O normal, a constante desse negócio é a mudança do normal. Só que a gente teve uma mudança rápida agora, muito acelerada. E Mac, enfim, e aí eu vou ficar quieto, prometo, para vocês poderem falar. O Mac, a provocação é toda essa, né? E eu acho o seguinte, que vocês estão procurando aí na The Venture City uma empresas ou empreendimentos ou empreendedores que querem escalar, mas que vão ter que começar a ter também essa visão mais humana dos negócios, das empresas, da sociedade, porque, voltando aqui para o home office, anteriormente, até as pessoas tinham preconceito do home office. Né? Então, vai me botar de home office? Estou de castigo, estou desprestigiado, não me querem. Todo mundo tinha ojeriza isso. Vou ficar em casa. Hoje, como o Eduardo falou, a maioria das pessoas quer ficar em casa. Não quer mais gastar 2 horas para lá e para cá. Então, toda essa visão humana vai mexer muito nessa equação. Tanto de lidar com os times dentro da empresa, como também nos investimentos. E aí, agora, eu paro porque está todo mundo aqui querendo escutar Eduardo e Mackenzie. E Milê, não Blois. Então, Alberto,
Acho que o que você me pergunta, ou o que você provoca para mim, para o Mackenzie, daqui a pouco eu vou ter uma conversa até separada com o Mackenzie, com uma linha de negócio que eu já pensei aqui. Mas, enfim, é, Ele tem essa intenção também. como é isso, então, assim, Eu tô na só fila para, também, eu acho, Mackenzie. eu acho que, olha só, quando você pensa em aspectos higiênicos, assim, os básicos, né? É, ter tecnologia para se comunicar, ter um computador, ter o celular, ter o seu ticket de refeição, ter o ticket de alimentação, ter o pagamento, isso tudo, o RH ele teve que acelerar e resolver as questões. Então, isso aí, tá todo mundo atendendo aos aspectos, quando eu chamo de aspectos higiênicos, são os básicos, né? Ok, a vida continua. Quando a gente fala desse momento em que eu preciso ter novas competências socioemocionais, que o importante é a questão da o equilíbrio emocional, a, a questão de ter adaptabilidade, ter resiliência emocional, são todas competências de mundo diferentes e para os líderes, né? Escuta, empatia, por aí vai. Se a humanidade e essas competências socioemocionais, elas são mais importantes, que é o que está na mesa agora, e eu continuo ainda atendendo aspectos higiênicos, quando é que eu vou começar a ter uma perspectiva de desenvolver, de identificar nas pessoas esse aspecto? Eu vejo isso aí. Quando você hoje tem um monte de ferramenta digital boarding, né, ou de seleção de pessoas, né, com várias empresas, né, com as suas técnicas, mas eu ainda estou avaliando teste de inglês, teste disso, teste daquilo, tudo online. Quando é que eu vou começar a identificar e a desenvolver as pessoas esses aspectos socioemocionais? Eu vejo ainda um gap muito grande quando a gente pensa em desafio de gestão de pessoas para isso. Porque se eu preciso disso, se as empresas precisam disso, de pessoas assim, se os líderes precisam ser assim, como que eu uso a tecnologia ao meu favor ou como que eu faço para fazer isso rodar? Antes de participar aqui com vocês, eu estava num fórum com mais de 70 líderes de empresas, em que a gente estava discutindo exatamente essas coisas. E a minha pergunta foi essa: o que a gente está fazendo nesse caminho? E o que a gente discute ainda não chegou lá, porque a gente ainda não consegue ainda pensar em como eu faço isso dentro desse modelo novo que a gente tem. Então, acho que isso é a minha maior pensamento hoje, sim, na tua provocação. Provocando o Mackenzie dentro do comentário do Eduardo, né? Além desse perfil social, eu queria colocar para você o perfil geográfico, né? Você está tratando com pessoas nos Estados Unidos, vai para a Europa e Brasil, e cada um pode trabalhar de qualquer lugar. E aí, mistura essas coisas aí e comenta para gente. Peraí. Quero botar um molho nesse negócio, que é Opa! para provocar o Mackenzie. Aproveitando o gancho aí do Milê. O Mac, aquela conversa que a gente sempre teve, olha, para sua empresa é tecnológica, pode estar em qualquer lugar, como o Milê acabou de pontuar aí. A boa notícia é o seguinte: empreendedores de Bangu, pode botar a empresa, porque não é mais como foi na época do Mackenzie, que tinha que Não. pegar o ônibus para lá o trem para lá e para cá. Você pode estar lá em Bangu, para ver, vai lá em Moça Bonita, ver um jogo do Banguzão, volta, né? Trabalha, não sei o quê. Essa questão aí da quebra de fronteiras, acho que é muito importante. Eduardo, Desculpa, Milê, furei não, o olho, mas né? Perdão. você matou a pau aí a minha explanação, porque eu acho que esse é exatamente o que a gente precisa falar agora. Porque quando eu fui empreendedor do Videolog, o Blog acompanha isso bem, e quando a gente quebrou, eu acabei fazendo um texto na internet e eu listei quais coisas que me fizeram chegar ao ponto de falir, de quebrar a empresa. E uma das coisas que eu coloquei lá foi o respeito à diversidade. A gente ainda está discutindo um respeito à diversidade muito básico hoje, que é a questão da gente entender relações de gênero. Só que essa ainda é a parte muito básica ainda dessa pirâmide.
eu quero extrapolar isso até mais além, como, por exemplo, a origem da pessoa, a região e até mesmo o hábito de comportamento humano. Eu, por exemplo, eu e o Blois somos pessoas que somos extremamente matutinos. A gente acorda às 5h30 da manhã, às 6 da manhã, então a gente produz muito bem, muito cedo. E no Videolog, eu tinha muitos problemas com a equipe, aí trazendo o Eduardo para a conversa, com o RH, porque eu não aceitava que as pessoas chegassem depois das 10 da manhã. Para mim, chegar às 10h30 da manhã na empresa era um desaforo, era um desrespeito. E eu trazia isso como um problema grave, e eu brigava muitas vezes com o time por conta disso. Hoje eu percebo que isso é irrelevante. O quanto eu perdi o meu, às vezes, até a compostura discutindo por uma coisa tão idiota quanto essa, quanto o horário que as pessoas chegam na empresa. Que para muitas pessoas que estão me ouvindo agora ainda acham que eu devo estar enlouquecendo falando desse tipo de coisa. Que é a mesma discussão quando a gente fala hoje sobre relações de gênero na empresa, sobre a diversidade. Então, aí trazendo o que o Blois falou sobre eu que antigamente o único ambiente onde você podia discutir e ter acesso a uma cultura diferente da sua era no trabalho, porque no trabalho ou no trabalho era na praia. A praia tem muito dessa coisa de que você tem lá pessoas de diferentes regiões, diferentes idades, diferentes culturas, diferentes estágios financeiros convivendo no mesmo ambiente. Quando não era na praia, era no trabalho. E aí no trabalho, muitas vezes o jovem tinha contato, descobria o que era a Europa, descobria que era possível, com um pouquinho de organização. Hoje a gente ganhou um ambiente novo, que é a tecnologia, a internet. Hoje você tem pessoas, assim como a praia e o trabalho, a gente tem as redes sociais. Então você muitas vezes tem um estagiário que trabalha na sua empresa, que mora lá em Nova Iguaçu, que tem, sei lá, 100 mil seguidores, que impacta uma quantidade muito grande de pessoas. Então o ambiente está completamente diferente. No meu tempo, por exemplo, para você ter acesso a algum tipo de tecnologia, algum tipo de acesso à internet, a gente tinha que ir para os grandes centros. Só para a gente entender, aí vou puxar lá, agora é TRI, mas da época do CEPROG, foram os grupos que, por exemplo, que ajudavam a distribuir tecnologia para as regiões. A internet, ela primeiro chegava na universidade, depois ia para o teleporto, depois do teleporto ela ia sendo distribuída até chegar no subúrbio, demorava absurdamente. E a gente falava muitas vezes sobre o protocolo 3G, 4G, agora está falando tanto de 5G. E hoje você tem o jovem que mora na comunidade com um aparelho com a mesma capacidade computacional de qualquer outra pessoa. Então você tem celulares hoje que tem muito mais memória e capacidade de comunicação do que eu tinha, por exemplo, num computador, numa grande empresa no centro da cidade. Isso provoca também, por conta do distanciamento social, mostra para as pessoas que elas podem estar trabalhando de qualquer lugar. Eu brinco hoje com essa brincadeira da geográfica de Bangu, que é uma piada que eu tenho muito com o Blois, por conta do lugar que a gente mora, e que isso para mim, era uma coisa que me distanciava de ter um amigo como o Blois, que mora na Zona Sul. E na minha cabeça, eu fui catequizado de que se você é de Bangu, se você vem da periferia, você tem que ter amigos na periferia. Você não tem nada a ver com ter um amigo lá na Zona Sul. E eu acabei fazendo um amigo na Zona Sul e a gente sempre riu muito do distanciamento geográfico, que nunca foi um distanciamento físico e que nunca foi um distanciamento social, que fez com que a gente viajasse junto, convivesse junto, trocasse conhecimento, o Blois como meu padrinho, sócio, amigo. Então, a gente tem que... Da mesma maneira que eu e o Blois, a gente usou essa questão do magnetismo de ideias para se juntar virtualmente, a internet hoje, a pandemia, ela também está provocando isso para que a gente possa se conectar com algumas pessoas. Hoje, meu dia começou às 7 horas da manhã, fazendo uma reunião com uma empreendedora de Portugal. Na sequência, eu tive uma aula de inglês com minha professora de inglês executivo, que é brasileira, mas mora na Holanda. Na sequência, eu tive uma outra reunião com uma empresa que eu acabei de falar para vocês, que ela é do Gênesis, mas um estava na Alemanha, o outro estava em São Francisco e o outro estava no Rio de Janeiro. Então, assim, o que a gente precisa perceber é que, em vez de ficar olhando para o copo meio vazio do problema hoje da pandemia, da política, de tudo que está acontecendo, vamos olhar para o copo meio cheio, do magnetismo que a gente tem de poder construir novas oportunidades
e um novo ambiente dentro desse novo normal, que em breve vai ser só normal. Antes do Eduardo fazer o comentário, eu quero reforçar aí o que o Mackenzie falou. Em 2012, eu contratei um programador vietnamita, que eu precisei desenvolver um site e tal. Aí, o que que eu aprendi naquele momento? Eu não sei quem era, não sei a altura, não sei o tamanho, não sei, né, não sei nada dele. Eu sei que ele me entregou o trabalho e eu paguei pelo trabalho. Essa lógica que a gente deu uma acelerada agora, então a gente se aproxima das pessoas pelo que ela é capaz de fazer, não porque ela pensa alguma coisa diferente de você ou porque ela age de uma forma diferente. Eu acho que isso foi a maneira interessante dessa virada, foi a quebra do preconceito pelo lado de tecnologia, legal, home office, educação à distância e tal, e pelo lado social também, de interação. A gente fala todo mundo com todo mundo, quebrando essas barreiras. Fala aí, Eduardo. Então, o que vocês estão trazendo me vem algumas reflexões. Assim, primeira, e aí acho que o Roberto falou bem disso lá, né? Não é a questão de eu estar conversando por uma tela que eu vou estar distante, não tem nada a ver. A gente ainda tem uma sociedade que quer ter comando e controle, e a gente tem que pensar mais em entregabilidade, que é exatamente o que vocês estão trazendo, que é as pessoas elas poderem se colocar à disposição de negócios, serviços, empresas a partir das entregas que elas fazem, e a gente tem que tentar reforçar isso, né? O Mackenzie trouxe um ponto sobre a questão da diversidade, que é muito importante hoje, que a gente tem que pensar cada vez mais como a gente faz uma gestão da singularidade. Eu queria só trazer uma memória que veio aqui. Quando eu estava numa empresa canadense em que a gente tinha essa dinâmica global, né, de falar com gente do mundo inteiro, né, e a empresa mesmo lá, quando você olhava, ela não tinha nem muitos canadenses, ela tinha mais era muçulmanos e asiáticos, mas eu falava com o pessoal da Europa, do Oriente, de todo lugar, e a gente tinha ali um grupo multidisciplinar e multicultural trabalhando, né? Eu lembro de uma questão que aconteceu lá na empresa, na época, em que as pessoas estavam muito incomodadas com os muçulmanos porque eles tinham que fazer as suas orações e seu lava-pé, que faz parte do ritual do muçulmano. E aí eu comecei a entender o que é você realmente acolher o outro quando a dinâmica que a gente fez não foi, não, a gente não pode tirar a particularidade dele de fazer o ritual dele, que é um valor para ele. Eu tenho que fazer com que isso seja feito da melhor forma possível para ele e para todo mundo que está à volta dele. Então, acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. É como que a gente faz essa gestão da singularidade, porque eu não tenho que fazer mais com que as pessoas se adaptem às coisas. A gente tem que se adaptar às pessoas. Né? E cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu método. Um trabalha de noite, um trabalha de dia, um produz mais num determinado horário. E cada vez mais é ter essa empatia com o outro. Oi. Vai, Paulo. Não, tá legal. Aí, completando aqui o Eduardo tinha falado ainda agora, as características das pessoas, né? Você falou aí, eu acho que a gente tem que incentivar, e a internet é boa para isso, a curiosidade das pessoas. A curiosidade é o caminho para qualquer solução, o caminho para a criatividade, o caminho para a iniciativa, o caminho para o aprendizado, para a educação. Eu não preciso estar preocupado em que eu só vou aprender numa sala de aula com o professor sentar ali na frente falando alguma coisa. Não, provavelmente ele vai falar alguma coisa que já tá na internet. Então a gente tem que desafiar as pessoas a serem curiosas, a ter flexibilidade, a tomar iniciativa. Acho que isso aí o Mackenzie deve ver bastante, né? Na hora que ele pega uma empresinha dessa pequena começando, qual é a cara do líder? O líder está lá quietinho num canto, opa, peraí, esse cara vai ter que dar uma chacoalhada nele, senão ele não vai conseguir avançar. Então essas características pessoais são importantes, a gente deve valorizar, sempre pensando, ó, a tecnologia não é pela tecnologia, a tecnologia está apoiando as pessoas poderem fazer mais aquilo em que elas já são boas e melhorar aquilo que elas não são tão boas. É isso aí? É isso, é isso. Acho que a tecnologia ela vem para poder apoiar, para ajudar, para exponenciar, para poder a gente melhorar as relações. No final, ela está a serviço das pessoas. E por isso que hoje a gente está nesse... Eu acho que a pandemia, assim, resumindo muito, assim,
ou sendo simplista demais, a pandemia veio trazer para a gente características humanas que talvez a gente tenha deixado, uma humanização que a gente tenha deixado um pouco de lado, né? E que assim, não, esse chacoalha que precisa, que o trem parou, é para isso, a gente precisa se humanizar mais no processo. Queria provocar o Mac também nesse lado do geográfico, mas pelo lado de legislação. Independente de pandemia, você está percebendo muita diferença aí de legislação no exterior, no Brasil? Como é que é mais, o que é menos, o que ajuda, o que atrapalha? Comenta aí para gente. O que a gente precisa, o que eu percebo hoje é que algumas pessoas estão reconhecendo não apenas a legislação, mas também a questão das limitações. Então, o que eu percebo hoje é que algumas empresas elas estão construindo uma estrutura global onde elas, por exemplo, podem receber lá fora e manter esse dinheiro lá fora e declarar aqui como uma prestação de serviço externa. Vou dar um exemplo bobo até. Você tem, por exemplo, uma empresa que faz um evento no Brasil, ou que tem uma atividade turística no Brasil, vai usar um gateway internacional para receber esse dinheiro lá fora, e ela usa esse valor para pagar lá fora também, e ela faz uma conciliação de dados. Então, cada hora estão surgindo novas tecnologias que estão permitindo com que a gente consiga fazer uma conciliação de contas de uma maneira mais simples. Eu, por exemplo, eu sou um prestador de serviço internacional, então eu estou exportando serviço. Eu tenho o meu contrato hoje ele tem uma particularidade que eu tenho uma habilidade que é interessante para uma empresa estrangeira. Ela me contratou nos Estados Unidos para prestar um serviço no Brasil. Né? Então, como a prestação de serviço é no Brasil, eu emito uma nota fiscal de prestação de serviço internacional. Isso justifica a entrada, é tudo legalizado e isso tem ajudado muito também, no meu caso específico, para poder fazer essa circulação. Então, hoje eu tenho um leque, hoje, uma abertura global que eu não imaginava quando eu estava morando lá no Rio da Prata, lá em Bangu. E isso hoje tem surgido na minha cabeça, e eu tô na minha pauta para começar a escrever sobre isso, sobre micromultinacionais. A gente hoje, como eu comecei a estudar um pouco esse tema, a gente traz muitas vezes na nossa mente que as multinacionais elas são apenas empresas muito grandes, e como multinacionais elas têm uma série de benefícios, só que as startups também podem ser micromultinacionais. Ainda mais por exemplo, com a outorga da relação da área de livre comércio entre o Cone Sul e a União Europeia. Vai fazer com que, por exemplo, da mesma maneira que a gente vai poder comprar um vinho italiano ou um queijo suíço no Brasil, vai simplificar também que a gente consiga exportar software. Exportar vendendo em euro, vendendo em libra, vendendo para uma nova realidade. Então, e isso é uma coisa que eu aprendi com o Blois quando a gente trabalhava na aceleradora do Atlântico. Uma empresa portuguesa, ela abre de manhã, à tarde ela já está pensando em internacionalizar, porque o ecossistema português ela tem 12 milhões de pessoas, se ela não pensar em internacionalizar, ela não tem mercado. A empresa brasileira, ela abre 6 meses depois, ela pensa em expandir para São Paulo, porque é o maior mercado. A gente tem tanto mercado interno que isso acaba a gente acaba não olhando como uma, uma, um modelo, um momento de conseguir tirar melhor proveito disso. Então, tem sido muito positivo esses dois momentos. Isso é legal. Bem interessante esse exemplo que você deu aí. Um exemplo ao contrário desse que eu dei do programador vietnamita, é que hoje tem muita gente contratando muitos brasileiros para tarefas e nem sempre eles estão preocupados como você está com a legislação, conseguir cumprir os requisitos, né? A coisa vai no vamos levando, paga aqui, paga acolá, deposita, paga com cartão de crédito, vai lá. Aí tem um lado da legislação trabalhista nossa que é um horror, né? Aí esse lado da gente flexibilizar, mais trabalho e menos emprego, essa é uma mudança também cultural grande, né? E a tecnologia vai VUCar isso aí, vai atrapalhar
esse modelo todo. Enquanto a legislação é alguma coisa que tem que acompanhar, a nossa é muito lenta. Eu fiquei muito surpreso de nossos legisladores todos, o Congresso está funcionando à distância, os tribunais funcionando à distância, isso é espetacular, é sensacional, feito em 15 ou 20 dias. Espero que nunca mais volte ao normal. Né? E as Porque pessoas é estão assim que tem trabalhando que mais também, funcionar. né, Paulo? As Claro, pessoas estão trabalhando muito mais hoje. não, qual era o normal do Congresso? Funcionar de terça a quinta. Pô, tem que funcionar o dia inteiro, 24/7, caramba. O mundo vive preocupado com as legislações que têm que ser mudadas, alteradas. Então, esse aspecto de legislação trabalhista aí é uma cutucada também aí para o Eduardo, fazer um comentário aí, como é que essas coisas se atravessam aí. Se o Bloch quiser completar, a gente provoca o Eduardo. Vai lá, Eduardo. Bom, então, acho que hoje a gente tem uma legislação trabalhista que vem se flexibilizando, mas acho que ainda tem um caminho grande a percorrer. Cada vez mais o que eu provoco é essa questão de a gente ter mais empregabilidade, mais entregabilidade e mais produtividade, porque produtividade não é sinônimo de estar ocupado. A gente ainda tem os relatos e muitas pessoas que falam eu estou trabalhando mais, mas não necessariamente estou produzindo mais. Ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que estão trabalhando menos e produzindo mais. Então, assim, cada vez mais a gente tem que flexibilizar mais essa questão da lei trabalhista e das relações de trabalho, porque as coisas têm que se tornar mais fluídas. Não existe mais. A gente tem que começar. A gente já vê hoje pessoas que estão tendo uma jornada de trabalho que trabalha 3 horas numa empresa, remunerado pelas 3 horas diárias, e nas outras 4 horas trabalha numa outra empresa, remunerado por essas 4 horas diárias ok, trabalha 2, 3 vezes na semana e ganha por 2, 3 vezes na semana. E talvez a entrega dela seja igual de uma pessoa que esteja trabalhando 40 horas. Na semana, fazendo a carga horária toda, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem que pensar na nossa força de trabalho com essas questões, né? Do que eu entrego, do que eu produzo, do que eu sou remunerado por aquilo, e a legislação tem que acompanhar isso e flexibilizar para ir para essa tendência. Uma coisa o que, assim, o que vem na cabeça. Uma coisa que eu vejo, enfim, a boa notícia é o seguinte, é que as fronteiras caíram. Né? Então, hoje, se você é um profissional, você pode estar aqui, como a gente está falando aqui, estamos aqui no Rio, o Mac está em São Paulo, mas você pode estar fazendo o seu job para uma empresa no Sul, no Nordeste, no Norte do Brasil, em Brasília ou fora do Brasil. Esse que é o ponto. Eu acho que a gente vai caminhar muito, Sim. pegando carona aí no que o Eduardo falou, de estar trabalhando por job. Olha só, cara, eu quero que você venha aqui e que pinte um quadro do Cristo Redentor. Ok, tá, então tá legal. Quando é que você me entrega o quadro? Você me entrega o quadro na sexta-feira. Ótimo, sexta-feira o quadro está lá. E isso daí vão ser relações que vão começar a acontecer mais intensamente, até por essa distribuição das pessoas estarem mais espalhadas. Então, você não vai ficar naquela, como o Mike falou, naquela obsessão, o malandro não chegou, 10 horas da manhã o malandro não chegou. Não me importa, eu quero que o quadro esteja pronto na sexta-feira. Entendeu? Se o cara é capaz de me entregar o que eu quero, se ele vai demorar 3 dias ou 2 minutos, não importa, é o job, é aquilo ali, entregar o resultado com qualidade e no dia, e na hora. A gente está caminhando muito para essas coisas. E, por outro lado, também é bom para as empresas, porque da mesma forma... Só um ponto adicional a isso, Buluá, a entrada, olha, a reinserção de muitas mulheres, mães, que muitas delas, quase todas, que saíram do trabalho depois de ter filho, saíram porque as empresas não aceitavam, porque se seu filho ficar doente, e agora elas podem voltar a serem remuneradas pela execução. Porque a gente tem que entender que as pessoas elas são contratadas por suas hard skills e elas são demitidas por suas soft skills. A pessoa é contratada porque ela é muito boa executora e ela é demitida porque ela não sabe se relacionar. Ou então porque ela tem algum problema que acaba atrapalhando ela no dia a dia. Agora ela tem uma entrega específica. Entregou, recebe. Não entregou, não recebe. E a gente tem uma reinserção e o nível
sobe porque essas pessoas elas eram sacadas do mercado. E aí eu estou falando da mulher aqui, da mãe, mas tem também dos negros, que eu me incluo nisso. Muitos negros que são, muitas vezes, têm o preconceito da entrega, acham que essas pessoas não são capazes pela cor da pele. Olha que idiotice isso. Ou então pela comunidade LGBTQI. Então, tem muitas pessoas que muitas vezes elas não são inseridas ou são não consideradas para um trabalho e agora elas podem novamente, a partir de um escopo claro e específico, voltar a ser inseridas no mercado de trabalho. O Mac, Só fala, para fala, Paulo, por completar favor. esse ponto que você tocou, Mac, interessante, que eu fiz um trabalho uma vez com o pessoal da CUFA, né? Um trabalho nas comunidades para treinar o pessoal no Enem, preparatório para o Enem. E a gente tem estatística de evasão de ensino, né? De evasão. Os garotos evadem por conta de emprego. Tenho que trabalhar, então não posso mais estudar. E as meninas evadem, na sua maior parte, por gravidez. Ah, fiquei grávida, não posso mais trabalhar. Essas duas motivações deixam de existir. Tanto você pode estudar e trabalhar, quanto pode estudar e cuidar do filho. Então, esse rompimento de barreira é bem interessante. Fala aí, Boa. Não, até aproveitando agora seu comentário, o cara pode trabalhar e estudar em casa. Estuda em casa, trabalha em casa, entrega, suas entregas, facilita a vida das pessoas. E o que eu ia complementar o que o Mike falou, né, é que a boa notícia também é para as empresas. As empresas também, olha só, agora, cara, você está com representantes e colaboradores espalhados por esse mundo de Deus. Em todo lugar tem alguém falando de você. Isso daí facilita você abrir seus horizontes, você criar estratégias, você expandir seu mercado, você levar seu produto ou seu serviço mais longe. E isso daí é uma coisa que faz muita diferença. E um negócio que eu percebi, viu, Mac, há uns anos atrás, quer dizer, eu percebi não, eu acabei lendo e vendo algumas coisas e constatei, e eu acho que agora vai ficar cada vez mais evidente isso, é que os grandes investidores que procuram os famosos unicórnios aí, né, o cara, na verdade, o que o cara fazia era estar procurando o quê? Era o perfil do empreendedor. Não o projeto propriamente dito, mas o cara que é capaz de tocar aquele negócio ali. E eu acho que hoje em dia não é só o cara ser capaz de tocar aquele negócio ali, mas é também o cara ser capaz de coordenar uma equipe com esse aspecto humanizado. Porque as pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas querem isso. Né? Então, ninguém quer ter... desculpa aqui a comparação que pode ser até meio infeliz, mas você não quer ter um feitor atrás de você, com chicote nas tuas costas. Não, malandro, já disse que quer. Senta lá, vai tomar um café, bebe uma água. Daqui a 10 minutos, como eu te prometi, eu vou te entregar. Agora, se nesses 10 minutos aqui eu estou escutando música, o que eu estou fazendo, não interessa. Daqui a 10 minutos eu entrego. Então, essa visão mais ampla, eu acho que isso daí, inclusive, vai modificar muito essa equação dos investimentos, dos investidores, Mark. Não, eu concordo completamente com vocês e acho que essa é a linha. A gente está num novo momento agora e fico feliz por isso. Fico feliz porque a gente poder ter tantas novas possibilidades surgindo, como a gente falou, das barreiras que quebram, que caem, de forçar as pessoas hoje a aprender outras línguas, a entender, a conviver outras culturas. Então, tem muita coisa acontecendo e eu só vejo isso como positivo. Fala, Eduardo. Depois eu completo. Não, eu ia só complementar, né? Até como o Mackenzie falou, né? Sobre aquele conceito que a gente tem do copo cheio, copo meio vazio. A gente está vivendo um período de oportunidades, acho que infinitas, né? A gente tem muita coisa que a gente está quebrando muitas barreiras e muitos paradigmas que só este momento está podendo proporcionar. Como a gente tem uma questão de querer segurança, só espero que a gente não volte para um momento anterior, que a gente aproveite esse movimento e aproveite essas oportunidades que são enormes
e a gente abrace elas, né, dentro desse mundo novo que pode ser construído e que pode ser melhor para todo mundo. Acho que é só para complementar mesmo. O Eduardo, só até fazendo um comentário, eu concordo com você. Como o Paulo disse, a tecnologia é ferramenta. A gente tem que usar ela para o bem. Tem que usar as coisas para o bem, né? Para tornar aí, melhorar a vida das pessoas, melhorando a vida das pessoas. Com certeza as pessoas ficam mais tolerantes, melhores, mais bem-humoradas. Eu acho que isso daí é um ciclo do bem. De novo, enxergando sempre o copo meio cheio, a gente teve uma travada, o trem deu uma freada aí, mas a água não esparramou. A gente com o copo meio cheio. Caramba, então vamos nessa. Vamos usar isso aqui a favor, né? Vamos jogar a favor desse negócio todo. Então, acho que a gente tem uma oportunidade dentro desse cenário que, enfim, a gente sabe também que não é um conto de fadas, é um cenário complexo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos interesses. Mas eu acho que isso daí é uma coisa que, sim, da sociedade em si. Né? Se todo mundo começar a pensar cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou pensar dessa forma, eu vou conduzir minha empresa, eu vou conduzir a minha atividade dessa maneira, e vai fazendo com o outro, que vai crescendo, e essa coisa melhora realmente. O que todo mundo, no final das contas, o que todo mundo quer é o quê? Viver melhor, curtir mais, ter uma vida bacana, tranquila. Então, esse que é o ponto. Sei lá, eu posso estar sendo aqui, como disse, posso estar acreditando em conto de fadas, né? Mas eu efetivamente penso assim. É verdade. Passando um pouquinho pelo lado social, voltando um pouquinho, né, do social, trabalhista, legislação, a gente deu uns saltos importantes, né? Eu tenho um amigo que é um economista aí conhecido, Zé Roberto Afonso, ele criou uma expressão nova, que chama destrabalho. Da mesma maneira que a gente tem o desemprego, tem o destrabalho. A gente tem um monte de lei que protege o desemprego, mas não tem nada que protege o destrabalho. E a gente descobre que tem 38 milhões de pessoas desaparecidas por aí, e na hora de fazer um cadastro, elas aparecem. E aí o lado bom, quer dizer, socialmente a gente conseguiu, depois de, sei lá, mais de 20 anos de discussão, criar uma renda básica, 600 pratas, eu espero que nunca acabe, porque é uma lógica importante, a economia tem que andar e tem que proteger a turma de baixo, fazer essa turma crescer, e foi um ganho na emergência, foi uma agilidade que em todos os níveis se conseguiu fazer isso, e pelo lado social, né? Então a gente está olhando, a tecnologia permitiu isso, permitiu o cadastro, permitiu a integração e a agilidade de aprovação da lei. Então você olha assim os caminhos dessas coisas, como é que estão acontecendo. E essa preocupação social também, coisas que estavam aí adormecidas. Eu quero aproveitar aqui, o Mackenzie falou tanto aí de mim que eu fico muito lisonjeado, mas isso são só palavras de um amigo, né? Eu quero contar um caso, que esse caso não dá para deixar passar, viu, Mackenzie? Você vai me perdoar, mas essa aí eu vou contar. Tem muitos, tá? A gente podia passar aqui 5 horas só contando as aventuras de Mackenzie. Vai contar em inglês? Vai contar em inglês? Precisa tirar as crianças da sala ou não? Não. Tranquilo. É tudo tranquilo. Gente, olha só, o vídeo é para crianças, é tudo tranquilo. A história é a seguinte. Tem já muito tempo isso, a gente foi numa missão, aí você vê como é que é o perfil da pessoa, né? Que você vê assim, um negócio que uma vez eu escutei num filme, e tem determinadas coisas que são verdades. Você vê assim, uns caras no início da vida que aquele cara está marcado para dar certo. Não importa, né, quantos pneus furem durante a corrida, você sabe na linha de largada que aquele cara vai ganhar a corrida de qualquer maneira. Ele pode capotar, quebrar, furar pneu, ele vai dar um jeito, ele vai ganhar. Esse cara é o Mackenzie. A gente foi numa missão em Nova York, não sei o quê, e tinha uma série de compromissos, uma série de coisas acontecendo. Essa missão tem 3.000 histórias a respeito dessa missão, mas essa história em particular era o seguinte: num determinado dia, a gente foi numa aceleradora muito conhecida lá na cidade, e olha só, estamos falando de, sei lá, aliás, mais de 10 anos atrás. Então, estavam esses conceitos todos assim,
E essas coisas em Nova York tomam todas uma outra proporção, tal, tal, tal. E o cara me falou, o coordenador, o gerente lá, o executivo da aceleradora, olha, vocês, está todo mundo preparado, nunca houve tanta, como é que se diz, animação por a chegada de um grupo, esse grupo do Brasil, não sei o que, tal, tal, tal. A gente vai ter casa cheia hoje, né? E o formato, cada um vai lá, fala um pouquinho, faz um pitch rápido, aquele esquema de acelerador. E eu cheguei no Mackenzie, falei, Mackenzie, você não quer que eu faça o pitch do Videolog por você? Ah, pode deixar que eu... Mackenzie, olha só, parada em inglês. Eu pensando assim, pô, esse maluco vai lá falar um negócio, aquele bom humor tradicional do nova-iorquino, isso vai ser o caos, né? Aí eu falei assim, Mackenzie, deixa eu fazer. Não, não, não. Deixa que eu faço. E olha só, eu passei o dia inteiro atrás dele, falando, Mackenzie, pô, quando a gente chegou no negócio, a gente foi super bem recebido, o negócio foi super legal. E eu combinei com o pessoal o seguinte, gente, vamos deixar o Mackenzie falar primeiro, porque o Mackenzie talvez tenha um pouco mais de dificuldade com o inglês. E depois... Só para dizer que o meu inglês naquela época era o inglês tell with me, tell with me. Então, depois a gente recupera com, enfim, o pessoal que vinha depois tinha um inglês um pouquinho melhor e se recuperava aquele negócio, né? E, bom, aí aquelas decisões que você toma que você consegue desagradar todo mundo numa tacada só, né? A jogada é a seguinte, aí, pô, cheguei lá, falei com um cara, papapá, com um americano, aí, não, então vamos começar. E aquele esquemão americano, né? Casa cheia, lá no fundo, não sei quantas pizzas empilhadas lá, caixas de pizza, não sei quantas refrigerantes, tal, o pessoal se servindo. Vamos começar, e o cara me chamou, eu falei, agradeci, tal. Vamos começar com o primeiro pitch dos brasileiros. Aí eu virei para o Mackenzie, ó, você quer falar? Fala, cara. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar aqui na primeira fila, qualquer problema, eu entro. O Mackenzie virou para mim e falou assim, Ló, vai lá para o fundo da sala, comer pizza e beber Coca-Cola, que é o melhor que você pode fazer nesse momento. Cara, eu juro para vocês, eu só imaginava o Titanic, né? Naufragando, pensando o que eu ia falar, né? Depois. Gente, o fato é o seguinte, essa criatura, com o inglês tell with me, tá, que ele está falando, o cara dominou a plateia. Ele não falou inglês, ele não falou português, ele falou lá o banguês dele, mas ele dominou a plateia. Os americanos ficaram alucinados. Os caras, olha só, é a capacidade de se comunicar. Eles se comunicaram e falaram, papapá, e tipo assim, adoraram aquele negócio, bateram palma, fizeram aquele negócio todo. Aí o resto da turma falou assim, cara, porra, você é maluco? Como é que você bota gente depois do Mackenzie? Agora ninguém consegue segurar esse sarrafo tão alto. Eu estava pensando do outro lado. Então, esse é o ponto. Assim, primeira coisa é o seguinte, né, cara? Foi uma falha enorme em mim, porque eu estava vendo o copo meio vazio, estava morrendo de medo. E o segundo quando o cara é o cara é o cara. Então, olha só, eu estou falando, quero dar o seguinte recado: inglês é fundamental para todo mundo, tá, gente? Independente dessas maluquices. Mas, quando o cara vai lá, tem essa capacidade. E qual foi a capacidade do Mackenzie? Foi de dominar a plateia, harmonizar aquela plateia toda, juntar aquela gente toda e passar o recado. Passando o recado na época com a apresentação, que estava em inglês e que não sei o quê. E o negócio aconteceu excelentemente bem, foi, sim, fantástico. E o que eu quero, o resumo da ópera é o seguinte: você, que foi o meu, talvez tenha sido a minha grande falha naquele negócio, você não pode pensar que você escalou o jogador, cara, o jogador vai jogar o jogo. Vai jogar o jogo. Entendeu? Não importa se o atacante do outro time é isso, é aquilo outro. O teu jogador vai jogar o jogo. Você tem que confiar nele. Entendeu? Então isso daí foi enfim, falando assim de uma forma assim mais brincadeira, foi isso, mas
tem um monte de lições por trás desse negócio aí que eu aprendi, tá? Isso daí também é aquela bordoada na cara, você toma uma, você aprende bem. Eu aprendo rápido. Costumo dizer, olha, eu apanho, mas eu aprendo rápido. Eu não apanho a segunda vez, não. Então, aquilo ali, quando acabou o negócio todo, aquilo ali para mim foi efetivamente uma descarga de adrenalina gigante. Comi 3.000 pizzas naquele troço lá, bebi não sei quantos litros de Coca-Cola. Essa criatura, a criatura mais light do mundo, leva lá, mega popstar entre os americanos. Bom, fim da história. Desculpa, estamos aqui. Lá, depois dessa história aí construtiva que é aquilo, a gente está olhando o relógio aí, está no nosso já limite de horário. Vou abrir os microfones para os nossos convidados aí fazerem as suas despedidas aí. Eduardo? Então, cara, só tenho a agradecer. Me deleitei com a história do Mackenzie agora. E eu acho que é isso. A gente tem os hard skills, ok, mas são os soft skills que vão fazer a diferença. E ele fez a diferença pelos soft skills dele. E é como que a gente tem que pensar nisso, né? Nessa perspectiva, né? Para esse mundo que a gente precisa, né? E para a gente poder potencializar as pessoas a partir disso. E só tenho a agradecer pelo papo, foi ótimo, passou super rápido, eu nem senti. Obrigado, Paulo, obrigado, Alberto. E Mackenzie, foi um prazer conhecer você. Legal. Mac? Nossa, é muito emocionante para mim, tá? Como eu falei no começo, né? Tá aqui, tá com vocês, tô sempre que eu puder e sempre que vocês convidarem, eu tô presente e já falei, né? Tipo, eu acho que o que fica de aprendizado disso aqui tudo é como a gente pode, a partir às vezes, de pequenas atitudes, moldar o futuro de alguém. A gente vive hoje na teoria do caos, que é impossível prever qualquer coisa que vai acontecer depois de 2 semanas, porque um bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um tufão nos Estados Unidos. Então, às vezes, pequenas atitudes que você vai tomando ao longo do tempo acabam moldando quem você vai ser no futuro. Então, foram muitos aprendizados. A gente está falando dessa viagem a Nova York, mas tiveram outras viagens a Portugal, a Cuba, a muitas viagens. E não só pelas viagens, mas todas as trocas, todos os aprendizados, todos os cafés na Carolina, tudo que a gente pode fazer em conjunto moldaram a pessoa que eu sou hoje. E eu devo muito à pessoa do Blois, devo muito ao TI Rio, devo muito ao Rio Info, a todas essas oportunidades. E eu estou numa posição hoje mais confortável do que eu estive no passado, mas eu tenho certeza que isso aqui não é eterno. Então a gente precisa continuar trazendo para as pessoas o que a gente chama de give back, é devolver um pouco do que a gente ganha. Então, ganhei muito das pessoas que estão aqui, é mais do que a minha obrigação devolver, e eu espero que quem esteja acompanhando a gente até esse momento possa levar esse aprendizado. Tomar pequenas atitudes, fazer pequenas coisas, podem ter um impacto grandioso na vida de todo mundo. Obrigado mais uma vez, sem palavras para agradecer. Bom, pessoal, Milê, quer falar alguma coisa? Quero agradecer a presença dos dois, muito interessante, o papo foi bem legal. Eu, outro dia, numa das nossas conversas aqui, eu mostrei um livro que eu estava lendo, hoje eu me lembrei de outro, que a gente discutiu muita coisa aqui, ó, não serve de dica, Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee. Esse é um chinês que formou nos Estados Unidos, foi diretor do Google nos Estados Unidos, na China, e ele fala um monte de coisa que a gente conversou aqui, só que fala do ano passado, prevendo os 10 anos para frente. Aí, como o Mike diz, olha, eu estou 10 anos para frente e as coisas aconteceram, metade aconteceu em 3 meses. Então, ele fala de trabalho, fala de emprego, fala de tecnologia, então é uma dica boa para a gente conversar e continuar pensando aí na criação. Agradeço aí a presença dos dois. Loar, abraço, faça a ferramenta. Bom, Milê, sempre muito bom o nosso papo aqui. Eduardo, foi fantástico. Já sabia. Eu vou começar a aparecer aqui com um papelzinho, eu já sabia. Mackenzie também. Como eu falei para vocês, o tempo passa voando. E eu espero que você que está aí nos assistindo, que você tenha gostado, tenha curtido. Quero dizer também para a turma que mandou mensagem no privado, sou eu, tá? Eu botei hoje o suspensório aqui para participar do negócio, para provar que sou eu. Não é sósia, sou eu, é o doutor de suspensórios, tá certo?
Então, atendendo aí a pedidos do pessoal. Gente, Quase trouxe o meu também. Quase botei também aqui, mas não deu tempo. pois é. Olha só, pessoal, até o próximo Conexão Rio Info. Uma honra estar aqui conversando com vocês e com essa turma tão especial. Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, um abraço.